Terça-feira, 18 de novembro de 2025. Eu sou Fala Alfa, Felizmente Mistério Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz de Glória para o Grupo Cruz de Força e Fé. Vamos começar hoje, com a graça de Deus, o estudo do capítulo 1 de Gálatas, de Epístola de Paulo aos Gálatas, que fica hoje na cidade na Turquia. Vamos fazer o estudo com a leitura e notas. Oremos, porque este livro ele não é contra os judeus, nem é contra a lei de Deus, mas devido ao momento do cristianismo que estava nascendo e as suas circunstâncias, a perseguição romana, a perseguição judaica cristã, judaica ortodoxa, daquela geração de judeus terríveis, né? Os judeus são acusados e denunciados por Paulo, e eles estão prestes a perder tudo, perder a pátria, perder o templo, né, para os romanos, que vai acontecer a destruição do templo por Tito, um general romano, nesse primeiro século, né, em que o cristianismo estava florescendo. O judaísmo ortodoxo, nesse primeiro século, recebeu o maior golpe da sua história. Não é? Eles foram esmagados pelo poder romano, as suas revoltas, né, de Bar Koba, que era um cananeu convertido à religião judaica da Torá, e ele promoveu uma revolta que massacrou de um só combate 40 mil judeus. E então a circunstância que Paulo escreve esta carta, a circunstância humana, é de uma raiva contra essa incredulidade, contra essa insistência dos judeus que naquele primeiro século mataram Cristo, estavam matando os apóstolos e perseguindo o reino de Deus na terra. Não podemos confundir essa geração daquele primeiro século com a geração dos judeus de hoje, de Israel, que convive com os cristãos, que aceitam as igrejas. É diferente como os judeus ortodoxos hoje tratam os cristãos. Mas a carta, ela mostra toda esta revolta de Paulo, né, e do Espírito Santo contra a resistência cega do judaísmo ortodoxo. Hoje eles estão mais democratas, eles estão mais tolerantes com os cristãos, né? Convivem até com os pagãos. E Israel está mudando aos poucos, porque se aproxima o Armagedon, a Guerra Mundial, ali no Vale de El Brahim, onde Jesus voltará, nos ressuscitará a igreja completa e os judeus convertidos também, para vingar da grande Babilônia, essa Babilônia diabólica, sem Deus aí, que nós estamos vendo cada dia mais, a humanidade confusa, mergulhada no mal, no pecado e na perseguição da igreja de Cristo, como era no primeiro século, amém? Então vamos começar a fazer a análise do livro de Paulo aos Gálatas, que o foco desta epístola é a questão da circuncisão, da promessa de Abraão. Abraão tinha recebido toda a promessa de bênção, Gênesis 12, 3, de abençoar pela sua semente todas as nações da terra. E Paulo faz essa interpretação como sendo Jesus a semente que abençoa todas as nações da terra, sem preconceito de gentil, cristão, bárbaro, cita, mulher, homem, grego ou judeu. Então nós temos só a paz com Cristo, essa paz luminosa, transparente, de descanso, com a fé em Cristo Jesus e a sua revelação, que veio no primeiro século. E Paulo, o maior intelectual da sua geração, foi chamado por Deus e convertido por Jesus Cristo ressurreto para nos ensinar o verdadeiro caminho da paz, da tranquilidade, da salvação, do progresso, da vida com gozo espiritual, com paz espiritual, sem esse desespero que a gente vê pessoas aí, jovens e produtores, né, tirando a vida por causa de problemas de financeiros, problemas pessoais, e a própria juventude perdida, sem orientação. E essa orientação está aí disponível na palavra de Deus, está aí disponível nas cartas de Paulo, dos apóstolos,
dos evangelhos, claro que precisa ser interpretada com certo cuidado, sempre com a oração pelo Espírito Santo, que nós vamos começar a fazer agora, né? Senhor Jesus, abençoe esse estudo para que nós possamos transmitir a tua vontade, a tua palavra, e não a nossa, os nossos erros, as nossas omissões. Em nome de Jesus, Pai Celeste. Amém. Então, depois dessa introdução demorada, porque a Epístola de Gálatas é uma epístola muito complicada para que a gente possa entender e que a gente possa estudar, devido ao fato de que é o conflito que até hoje continua e permanece entre os gentios e os judeus. Os judeus querem sua terra, os gentios pagãos querem tomar. Os gentios, os judeus quiseram viver nas terras dos gentios, dos cristãos, e os cristãos e judeus quiseram matá-los. Então, esta luta continua até hoje e só vai acabar na volta de Cristo, na ressurreição de todos os convertidos a Cristo, incluindo os judeus que restarem, do novo grande holocausto que já começou a dar sinais de acontecer em Israel, conforme o profeta Zacarias nos deixou já avisado. Gálatas 1. Paulo, apóstolo não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo chama atenção logo de cara, dizendo que o evangelho dele foi ensinado a ele por Jesus Cristo mesmo, desde o céu, glorificado no trono celeste. Então não há como ter qualquer sombra de erro ou dúvida de que ele é a verdade e que se cumprirá integralmente. Pois ele ressuscitou, foi o primeiro homem a ressuscitar dos mortos. E avisar antes disso, né? E falar que, olha, eu vou dominar todas as nações da terra, mas antes eu vou morrer. Qual é o homem que iria dizer uma coisa dessa e cumprir, né? Só se fosse um louco, né? Ah, você quer ser o imperador de todas as nações do mundo, você vai morrer? Tá bom. Então ninguém ia querer seguir Jesus, né? E também dizer, olha, eu vou dar minha carne para vocês comerem e meu sangue para vocês beberem. Quem é que ia seguir um louco desse se Jesus não tivesse demonstrado que ele é o Criador, que ele transforma o pão em carne, em sangue, e que ele dá o pão eucarístico para nós comermos e o vinho para nós bebermos como pão e como sangue dele. Só que nós não vemos como sangue e pão. Por quê? Seria muito ruim, né, a gente ver sangue, ver carne, comer carne de um homem, né? Então Deus usou esses elementos naturais do homem, de alimento, para que a gente não seja escandalizado pela comunhão eucarística, que é o corpo, o sangue de Cristo. E claro, o seu espírito e alma, que estão ali, que dá vida ao corpo, é o espírito e a alma, tem que estar junto, né? E aí, como é que é isso? Como é que pode ser uma coisa dessa? Só pela palavra de Deus, não pode ser por outra coisa, pela palavra do Criador. Se a pessoa não acredita que Deus é o Criador, que Jesus é o Criador, aí isso não faz sentido nenhum. Agora, para você crer na Eucaristia, do sangue e da carne de Cristo, você precisa crer primeiro que Pai e Jesus criaram todas as coisas pelo Espírito Santo, que dá forma a todas as almas, todos os corpos, todas as vidas no universo que eles mesmos criaram. Elohim. Bereshit bara Elohim Hashamai Haaretz. No começo, Deus criou, Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, criaram o céu e a terra. Então aí começa no Gênesis a Torá dos judeus, de Moisés. Então começa ali a nos revelar toda essa história. Os assírios lá da Caldeia, onde Abraão saiu, né, acreditavam que no dilúvio, acreditavam, porque houve o dilúvio, eles aprenderam dos seus antepassados, né, mas eles acreditavam que existia o mundo dos mortos e que existiam deuses no mundo dos mortos e aquela coisa toda de pirâmide, aquelas coisas baboseira toda, mas não sabiam a verdade, enquanto que Deus chamou Abraão e tirou. Sai do meio dessa confusão da Suméria, da Babilônia, da Cádia, das tabinhas, né, que eles já começaram a escrever ali e contar as histórias que os pais antigos contavam em tablinhas pequenas de barro, aí eles marcavam as tablinhas e já escrevia. Então aquilo ali era o livro, era o Novo Testamento deles, era o Antigo Testamento deles, aquelas tabinhas, né, que muitos arqueólogos que não têm a fé em Cristo interpretam como se aquilo fosse a verdade, a revelação da verdade, como se eles fossem os apóstolos da civilização, e não são. Porque Abraão já tinha sido chamado e tirado, e Abraão já tinha ouvido desde a criação do homem. De Adão e Eva, Abraão tinha ouvido de Matusalém.
No dilúvio que os sumérios falam, Abraão já tinha ouvido do próprio filho de Noé, Sem, que estava na barca do dilúvio. Contou para Abraão, porque Sem vivia centenas de anos, naquela época os homens viviam centenas de anos, e as gerações ouviam das gerações mais antigas. Matusalém contou a Noé, contou a Sem, contou a Abraão. E Deus mandou Abraão sair daqui, daquela confusão da Babilônia, da Suméria, daqueles reis violentos como hoje, né? E atrás de ouro, né? Então, como hoje estão aí, o Trump fazendo palácios lá em Washington, né? De ouro lá, com os reis da Arábia lá, tudo de ouro, carro de ouro, brilhante, etc., né? Luxo, do petróleo, da mercadoria, do comércio dessa Babilônia toda, os chineses querendo tomar um pedaço e a Rússia querendo invadir a terra do outro. E eles procuram terra rasa para fazer o chip dos drones que levam às explosão das bombas. Então, esse mundo de guerra, esse mundo de confusão só acaba quando Jesus ressuscitar, mostrar em glória toda a igreja vindo do céu para reinar sobre todas as nações com paz, com prosperidade, saúde e agora vida eterna. Então, Paulo quer expor essa revelação de Deus do céu, do Deus de Adão e Eva, Noé, Matusalém morreu no dia em que começou o dilúvio da chuva. Ele morreu com 963 anos para poder contar todas as coisas que ele viu desde Adão e Eva, o paraíso, quando Jesus, Deus andava no meio do homem, do primeiro casal que gerou toda a humanidade. Então Paulo aprendeu diretamente desse Jesus Cristo, o Criador. Toda essa carta de Gálatas, ele vem combater a falsidade da interpretação dos fariseus, que a circuncisão de um pedaço de carne do membro masculino iria ser o sangue da aliança. E Paulo vai demonstrar que não, que é o corpo, a morte da cruz, o corte do corpo inteiro de Jesus, que daquele seu sangue que nos trouxe o reino, trouxe a paz. Nós que somos pequeninos e pobres. E Deus, ele disse, não vos escandalizareis, porque vocês não são Trump cheio de ouro, nem um rei da Arábia cheio de ouro e de dinheiro, de petróleo, de dólares, mas vocês pobres são para vocês toda a riqueza de Deus, toda a herança do universo que ele criou, que ele cria e que ele criará agora com a Jerusalém Celeste de 1.800 quilômetros de Porto Alegre a Brasília, de distância, de altura, pedras preciosas, ruas de ouro, para nós ressurretos em corpos agora que não morrem, não adoecem, não enfraquecem para sempre com Deus, que vai ser Jesus, o sol, como diz em Apocalipse, no lugar da luz do sol, nós teremos a luz do rosto de Cristo, que é a glória do Pai, na sua face, que eu vi lá em Brasília, na minha casa, uma vez, com a roupa branca, lendo a menorá, que ficava de frente da porta. Então, todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, Paulo vai levando toda essa mensagem linda da revelação da salvação e da paz mundial. Graças seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. Esse mundo maligno aí, nós estamos aí com os maiores porta-aviões na porta da Venezuela para pegar o traficante Maduro. A quem seja a glória para sempre, sempre. Amém. Então a glória aí vai chegar no Brasil também, nos grandes traficantes do Brasil e nos seus cupichas. Admiro-me de que tão breve vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho. Então Paulo tinha pregado esse evangelho da cruz, esse evangelho de Cristo, da circuncisão de Cristo, mas os Gálatas estavam dizendo, não, olha, a gente está perdendo as propriedades, perdendo os nossos empregos, perdendo a nossa mercadoria, perdendo o nosso dinheiro, sendo perseguido, ameaçado, preso pelos tribunais aí das sombras por causa de Cristo. Então vamos largar Cristo, vamos pegar a religião dos judeus ortodoxos mesmo, aí do César de Roma, dos pagãos, para a gente viver melhor. Então, Paulo estava admirado, admiro de tão breve vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é um outro, entretanto há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que ele seja amaldiçoado. Então, Paulo repete 3 vezes, já tinha falado, fala agora mais 2 vezes. Seja amaldiçoado esse homem, essa igreja, essa religião que pregar diferente desse evangelho de Cristo que foi revelado a mim e que eu vos passei e vos comuniquei. Então, há muitas vezes aí, nós temos dogmas na igreja católica, nós somos católicos também,
somos evangélicos também, somos protestantes também, mas temos erros e mentiras e precisamos corrigir. O Papa agora corrigiu de que Maria não é corredentora com Jesus. Ela é colaboradora da redenção, mas ela não é corredentora, ou seja, ela não derramou sangue para a nossa redenção. Só o sangue de Jesus vale para a nossa redenção. Pois pensando eu agora a homens ou a Deus, persuado eu agora a homens ou a Deus, eu procuro agradar a homens, se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. O servo, ele só agrada o seu senhor, né? Ele não vai agradar o vizinho, não vai limpar a casa do vizinho, cozinhar para o vizinho, não. Não vai limpar os pés do vizinho, ele vai limpar os pés do senhor dele. Então Paulo está dizendo, olha, nós não vamos seguir as ideias erradas dos homens, nós vamos seguir a verdade, a sã doutrina do Evangelho que me foi revelada do céu por Jesus Cristo ressurreto. E com as marcas da paixão que nos tirou os pecados. Então Jesus já tinha cumprido toda a sua obra na terra e do céu, no seu trono, junto ao Pai, e revelou todo esse evangelho. Então, será que Jesus errou? Será que Jesus não estava enxergando lá de cima? Não sabia? Ah, não, por favor, não vamos acreditar em outras mentiras de homens, de falsas religiões, de falsas igrejas. Mas asseguro os irmãos que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem, nem mo ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo. Então esse mistério ele chama de evangelho, também às vezes Paulo chama de mistério. Por quê? Porque os sábios, os acadêmicos, os professores não entendiam perfeitamente as escrituras e as profecias. E agora nós temos acesso a esse entendimento correto de todas as coisas. Porque eu vi minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu persegui a igreja de Deus e as assolava. Superava na religião judaica, o judaísmo ortodoxo, a muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia outra vez, retornei a Damasco. Pois depois, no céu, a gente chegando lá com a graça de Deus, vamos perguntar a Paulo o que ele foi fazer na Arábia depois que ele se converteu, né? A gente não sabe. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por 15 dias. Mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Ora, certo das coisas que eu vos escrevo, digo perante Deus que não minto. Depois eu vim para as regiões da Síria e Cilícia. Era, porém, desconhecido de vista as igrejas judaias que estavam em Cristo. Porém, só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado prega agora a fé que outrora destruía e glorificava a Deus por mim. Então, o poder de Deus transformou um perseguidor da igreja no maior pregador intelecto da época do primeiro século da revelação de Cristo. E os apóstolos Tiago, João e Pedro, que eram as colunas do evangelho, deram testemunho de que Jesus tinha ensinado realmente e verdadeiramente o evangelho a Paulo, que nós temos hoje na Almeida Corrigida Fiel, trinitariana. Vamos ler agora as notas. Paulo, não da parte de nenhum homem, nem por intermédio de homem nenhum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que eu estou dos mortos. É mesmo surpreendente que metade do Novo Testamento cristão tenha sido revelado por Jesus Cristo, ressurreto e glorificado, o que forma este testamento o mais glorioso possível e fora de toda e qualquer questão pessoal de dúvidas ou de enganos. Jesus Cristo é gloriosamente o Senhor e não há outro como o Pai. E todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. 2. Paulo passou pela Galácia com discípulos de Antioquia, Listra, Derbe, na Turquia atual, Ásia Menor. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. 3. Já sabiam os apóstolos que o reino dos céus já é soberano sobre todos e que sua concessão espera o número da última alma que será vingada dos mártires da grande Babilônia que opera em mistério espiritual. Por isso o título de Kyrios, Senhor, no gozo, para o Senhor Jesus. No grego, para o Senhor Jesus. Cristo, nosso perfeito Filho de Deus, Messias Nazareno do Soldado de Turim. Nenhum outro é o Messias, mas aqueles que se dizem hoje filhos de Deus em outras religiões evangélicas são mentirosos, anticristos, que
se entregou verdadeiramente para os nossos pecados a fim de nos resgatar deste perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. 4. Por vezes, diante da criação da vida, que nos sustenta, e os plantas e fungos, e ao mundo da criação, anjos, espíritos e almas, esquecemos que tudo é fruto do Pai e do Filho, e agimos como se não respirássemos no seu sopro, a nossa alma e nosso corpo. Ledo engano do Ocidente, revoltoso e soberbo com o Oriente, e deste sistema mundial cuja maligna é Satanás. O Filho, nosso Senhor Jesus Nazaré, o Cristo, nos libertou agora pela fé e graça e está libertando da mentalidade e males para a vida infinda em louvor e graça. 5. A quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A glória gloriosa nos criou, nos redimiu, nos glorificou no Espírito para sempre. Não temamos, mas confiemos. 6. Estou chocado, vos desviando daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. A lei é instrução e luz, mas se não tiver Cristo, não para Senhor, não passa de blogueadores e trevas tropeçantes para a salvação, a aliança plena, a extensão que nos vai do Pai dos céus e das glórias. 7. Que na verdade não é outro evangelho. O que acontece aqui, alguns estão com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. A lei de Moisés é clara e não deixa dúvidas da boa tradução, inclusive com o texto do Targum Palatinense, como é conteúdo sem os sinais vocais maçonéticos que permitem interpretar algumas palavras como Filho de Deus e Yahvé. Então, há alguns lugares, o Targum palestinense é um Antigo Testamento que não tem os sinais maçoréticos das vogais. Então, algumas palavras, elas são traduzidas com outro sentido, senão que não o Filho de Deus. E aí escondem no Antigo Testamento a figura do Filho de Deus, Criador e corredentor e co-criador com o Pai. E todas as passagens de Isaías 53 e Salmos e Moisés que indicam a encarnação de Yahvé e de seu anjo filho, como nós, homens mortais, sem deixar sua dignidade e para nossa salvação. 8. Ainda que nós, anjos do céu, vos anunciemos um outro evangelho, diferente do que vos pregamos, seja considerado maldito. Então, Paulo é bem claro que ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar da revelação do primeiro século do evangelho, que Jesus do céu comunicou e informou a Paulo, deu notícia. Paulo nos diz que o evangelho, a sua progressiva revelação histórica, atingiu sua plenitude no século I em glória e majestade e sangue, né? Até que sempre precioso da aliança eterna desse mundo, aí a ressurreição e a ascensão para ocupar o trono do céu, Filho do homem, Deus, Senhor e Salvador, e que nada ou ninguém jamais poderá ou pode corromper ou alterar. Glória, pois, ao glorioso Nazareno de Estudar de Turim, que está no mais alto trono, cátedra de ensino do céu, conforme já o recordei. 9. Antes, declaro mais uma vez, qualquer pessoa que vos pregar outro evangelho, diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Paulo, em zeloso, fiel a seus mestres e senhores fariseus e a lei a seu modo, interpreta. Quando converteu-se em Damasco, o seu caráter mudou, nos foi corrigido
mas foi corrigido, não mudou o caráter, mas foi corrigido para Cristo, real, celeste, glorioso e verdadeiro. Tem autoridade de nos abençoar, portanto. 10. Agora, procuro persuadir agora o homem ou a aprovação de Deus, ou estou apenas a agradar as pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homem, não seria servo de Cristo. O servo obedece ao seu Senhor e não se presta a outros serviços. Paulo sabia muito bem o que deveria ensinar e o que deveria agradar. Não cuidou com os apóstolos, nem os fariseus, nem aos filósofos, nem ao imperador romano, mas continuou com um caráter zeloso e dedicado à sua missão evangelizadora, como tinha sido na sua missão farisaica, mas alcançou graça e misericórdia da glória bondosa do glorioso Deus. Gálatas 11, capítulo 1. Caros irmãos, quando que saibais que o evangelho primeiro foi ensinado não é de origem humana. Pouco com Paulo, com doçura e amor cristão, nos alerta que o evangelho não é o de origem acadêmica ou política, é exclusivamente celeste. Isso coloca como a mais clara, eterna e sublime aliança, reino e verdade, e acima de tudo e de todos. Não permite acréscimos nem distrações, destaques. 12. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado em escolas, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. A revelação do Evangelho na vida de Paulo foi como no mundo pagão Deus agiu diretamente em Abraão, Adão, Noé, Enoque, Matusalém, Moisés, Davi e tantos profetas, grandes e pequenos, diretamente e sempre confirmando com sinais e milagres naturais, onde as leis obedeciam ao seu mandato biológico, geomineral e político. E este evangelho brilhou em glória no primeiro século com Jesus e os profetas. Mas com Paulo a revelação foi intensa e gloriosa, grandiosa. 13. Esta fonte gerou luz do Espírito Santo até hoje. Pois já ouvistes como foi meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja. Deus procurando destruí-la. Paulo não conhecia nada do ministério de Cristo que estava na lei e nos profetas, não conhecia, mas que foi escondido pelos nacionalistas de Israel e mártires de Aquiva, que se seguiram a revoltas contra Roma e escondiam o sofrimento do Messias em Isaías 53 e na morte em Daniel 9. E a massa com seus políticos, comparsas imperiais com Roma e os reis idumeus que dominaram e esmagaram os judeus. 14. Zelo, tradições. Tradições são importantes, mas não definem toda a verdade. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, porque tão por seu agrado. Foi de seu agrado. Deus tem seus mistérios e consegue operar em nossos corações, mesmo quando não conhecemos ainda. E nos converte e nos capacita para o serviço no reino e boa esperança das recompensas. Sua luz infunde sabedoria em nós, revela o evangelho da graça na lei, salmos, profetas e cartas. Glória, pois, sempre ao que nos amou tanto, a Jesus. 16. Revelar o seu Filho em mim,
para que, proclamando entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi a orientação a pessoa alguma. Paulo tinha uma personalidade muito objetiva, zelosa e devota à missão e visão, além de maior intelecto cultural do primeiro século. Então Paulo foi criado e preparado a dedo por Jesus para essa grande missão da revelação do Evangelho eterno, que não muda. 17 de Gálatas 1. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem demora segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Quando Jesus muda a nossa vida, não nos sentimos confortáveis onde estávamos, nem depois. As condições podem mudar e voltamos. O estudo fica bem e próspero para a glória de Deus. 18. Passado 3 anos, subi a Jerusalém, conheci a Pedro e estive com ele 15 dias. Que maravilha! Viu e esteve com Pedro, São Paulo, antes 15 dias, que conversaram sobre a glória de Jesus. No céu podemos conhecer até este encontro, talvez, e nos perguntar. Eu vi Pedro lá em Caldas Novas, subi lá arrebatado, tem uma coroa linda e tem uns fios ruivos, descendentes de Davi. Não os outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor, não encontrou. Já havia ocorrido a perseguição e os demais apóstolos deviam estar pelo mundo evangelizando povos. Alguns, como Tiago, foram mortos. Talvez tenham sofrido martírio também, os outros. Sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há nenhuma palavra mentirosa. Então, essa é a verdade da salvação humana. As palavras de Paulo reportam pela verdade e seriedade. Jamais brinquemos com as conformações da palavra revelada, das informações ou coisa outra qualquer. Sem comportamento chegará a ser cínico e como homem. Podia exagerar nas expressões de linguagem, Paulo, mas se retinha sempre na revelação da verdade do Evangelho, sem acréscimos ou omissões. 21. Em Síria, Cilícia, Paulo logo começa a evangelização. Ele não demorou a entrar em campo e evangelizar. Ele não era conhecido das igrejas judaias. Paulo não era conhecido pelos cristãos na Judéia, que o temiam porque ele perseguia, prendia e matava os cristãos. Está proclamando a fé que agora outrora procurava destruir. O povo ficou admirado com a mudança de Paulo. É maravilha a obra de Jesus. Então esse é o fim. Gálatas 1, foi meia hora de estudo. Se gostar, compartilhe, dê um like, escreva. Temos ainda o pendrive no Grupo Cruz e Força para o curso de Teologia Bíblica. São 170 arquivos com 92 aulas que eu gravei aí com muito esforço e dedicação. Está à disposição pelo pendrive, R$40 mais envio do correio com o seu endereço. Eu envio só para o Grupo Cruz e Força. Então encerramos o capítulo 1 da Epístola de Gálatas. Com a graça de Deus, vamos prosseguir para vermos os capítulos seguintes, capítulo de Gálatas, capítulo próximo a ser gravado, o 2. Amém? Então, se você não aceitou Jesus ainda, faça oração, confesse seus pecados, procure o batismo e crescer na graça e conhecimento de Deus, e aguarde a segunda aula também para compartilhar com quem precisa de instrução na palavra, no conhecimento de Cristo. Esse que Saulo Alves, eu deixo a bênção, você citou Jesus, ou se você nos assiste, eu agradeço a sua assistência. Neste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém.